É um prazer estar aqui, podendo compartilhar uma porção da palavra de Deus com os irmãos. Isso sempre é motivo de grande alegria. E uma alegria ainda maior o fato de poder ver o rosto de vocês, né? Da última vez que eu preguei aqui. Foi o último culto que a gente fez transmitindo. E é muito estranho. Você está pregando e ver 6 pessoas na sua frente, ou menos até, devia ter umas 4, 5, e uma câmera lá, uma luz lá em cima. Mas é um prazer estar aqui de volta. E por isso eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 6. É um texto muito conhecido, toda a narrativa de Noé que a gente vai ler. Desculpe, ler não, né? Expor. E é exatamente por isso que eu tive o objetivo de expor essa mensagem, porque, embora seja muito conhecido, eu particularmente não ouvi muitas pregações acerca desse texto, e por isso despertou em mim uma certa curiosidade de estudar esse texto, de preparar uma mensagem sobre ele, e aprove a Deus que fosse assim. Nós leremos do Gênesis capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 10. E se você achou, fique de pé só para a leitura inicial. Não tem como não achar esse texto, né? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor se arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los ter feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela excelência da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais um dia, cultuando ao Senhor, podendo entoar louvores a Ti, hoje de uma forma especial e bela, Senhor, através aqui dos irmãos do coral. Foi muito bonito, Senhor, isso, e alegra o nosso coração, ó Deus. Que o Senhor possa continuar falando, ó Deus, à Tua igreja, que os corações e mentes estejam cativos a Ti para ouvir a Tua voz e dar crédito à Tua palavra, Senhor. Que a despeito dos meus pecados e muitas falhas, que o Senhor possa me usar, ó Deus, como instrumento Teu para falar ao Teu povo, Senhor. Que haja a manifestação do Teu Espírito Santo, que a pregação esta noite possa ser, ó Deus, demonstração de poder do Espírito e não apenas linguagem persuasiva, longe disso, mas que a Tua presença, Senhor, seja o primeiro lugar nessa pregação e também em nossa vida. É que eu oro a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar. Você consegue se lembrar onde você estava no dia 23 de novembro de 2019? Há praticamente um ano atrás. Você consegue lembrar o que você estava fazendo nessa data? Talvez nem todos lembrem aqui, mas esse foi o dia que o Flamengo foi campeão da Libertadores. E aí você sabe o que você estava fazendo. Todos vocês aqui, ou então pelo menos a grande maioria dos que estão presentes, estavam lá, de frente para a televisão, assistindo o jogo lá, né? No apito final deste jogo, no mesmo instante, foi promovido pelo menos 3 tipos de imagem que eu quero destacar para a gente. Eu tive o privilégio de assistir esse jogo lá na casa do Júlio, né? Cadê o Júlio? Está aí? Acho que está de escala. Júlio vascaíno, com um monte de secadores lá do Flamengo, todo mundo torcendo, secando o Flamengo com tanto vigor e torcendo pela derrocada rubro-negra, se possível, de goleada do River. Mas vocês sabem muito bem que não foi assim que aconteceu. A mulambada ganhou a Libertadores. Eu lembro de momentos instantes após o jogo, e eu cheguei na varanda, estava o João sentado assim, perto da rede lá do Júlio. Se você já foi na casa dele, você vai saber essa rede. Estava sentado com a mão assim na cabeça, olhando para o chão, como se houvesse alguém morrido da família dele. Parecia estar no velório. Não somente ele, mas também o Abraão também estava assim. Muitos deles estavam extremamente tristes, abatidos, devastados, o João falou.
Mas esse momento proporcionou para a gente 3 tipos de imagem, pelo menos, daqueles que estavam assistindo o jogo. A primeira imagem, certamente, é a imagem de tristeza. Aqueles que estavam tristes, abatidos com a vitória do Flamengo. A segunda imagem daqueles que assistiram o jogo, se a gente olhar tudo isso como se fosse uma terceira pessoa, é a imagem daqueles que estavam felizes com o jogo, com a vitória do Flamengo. E a terceira imagem eram aqueles que estavam diferentes. Havia entre nós pessoas que estavam lá para assistir o jogo, que na verdade não era para assistir o jogo, era só para ter um momento de comunhão, comer um churrasco, alguma coisa depois. Então, são 3 imagens. A primeira é que é uma tristeza, um desgosto pela vitória do Flamengo. A segunda é a alegria. E a terceira é uma certa diferença. Um único fato, um único momento projetou instantaneamente essas 3 imagens no apito final do jogo. Mas o que isso tem a ver com o nosso texto? Meio difícil de enxergar, né? O dilúvio é um fato, o único momento em que é produzido pelo menos 3 imagens que falam para nós que Deus separou aqui para que a gente pudesse apreciar aqui. Nós que agora, olhando de fora do juízo, como uma terceira pessoa, nós somos capazes para olhar para esse fato e dele extrair algumas coisas do que Deus quer nos ensinar. Dessa vez eu não vou falar logo o título da mensagem, porque eu acho que eu já vou entregar muito o final. Mas o versículo 5 aqui do texto que a gente leu, diz o seguinte: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação do pensamento do seu coração era sempre e somente para o mal. Eu tenho uma certa facilidade agora de expor esse texto, porque eu sei que todos vocês sabem o que está acontecendo ali mais ou menos, mas importa falar ainda. Adão e Eva há pouco haviam acabado de ser expulsos do jardim do Éden. A humanidade estava crescendo e se multiplicando, e juntamente com o seu número numérico, a perversidade do homem aumentou na terra. O homem, por ocasião da queda no jardim, passou a ter a inclinação do seu coração sempre e somente para o mal, diz o texto. Vemos que nesse versículo se fundamenta um dos 5 pontos de calvinismo, né? Dudu chegou até a citar um pouco do calvinismo aqui, a saber, a depravação total, ou então, o melhor termo, a depravação radical. E entendo que a depravação radical seja o melhor termo a ser empregado aqui, porque traduz com perfeição o estado natural do homem distante de Deus. A humanidade encontra-se ainda hoje radicalmente depravada, visto que os seus pensamentos, os seus desígnios, como o próprio texto diz, estão inclinados inteiramente para o mal e são produtos da carne. E vale lembrar, como Paulo diz, que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Deixa eu voltar aqui que eu passei sem querer. Somos totalmente entregues à nossa condição reprovável, irmãos. Mas há uma graça comum, e talvez você já tenha ouvido falar disso, que impede que nós sejamos tão mal quanto poderíamos ser. Tim Keller, num livro dele chamado Como Integrar Fé e Trabalho, ele vai dividir a graça comum sobre 2 aspectos, né? A graça comum é aquela que está sobre todos os homens, e o primeiro aspecto que ele diz é a graça comum impeditiva. É aquela que impede que os homens sejam tão maus quanto poderiam ser, quanto deveriam ser, na verdade. Imagina se todos nós aqui fôssemos tal como Hitler foi, a humanidade certamente iria se deteriorar. Não haveria como a humanidade viver, sendo que a gente viveria em guerras uns com os outros, não apenas de forma superficial, mas intensamente. Um outro aspecto que ele fala da graça comum é a graça comum produtiva. Mesmo homens maus, embora não sejam capazes de agradar a Deus com suas próprias atitudes, eles são capazes de produzir coisas boas para a sociedade, para a humanidade. Talvez um ímpio, por exemplo, seja quem vai fazer aí mais à frente a vacina do coronavírus. Um ímpio, alguém que não teme ao Senhor, que não agrada ao Senhor, que não ama a Deus, produz boas artes, produz bons espetáculos de futebol. Mas o fato é que a história da humanidade aqui acabou de começar e o homem estava dominando a terra e estava corrompendo a terra, estava desfigurando a terra. A terra, aos olhos de Deus, estava cheia de violência, diz o versículo 11. Os capítulos anteriores nos dão exemplo da corrupção humana. Você pode lembrar lá do assassinato de Caim e Abel, né? Caim, irmão de Abel, filhos de Adão, já no capítulo 4, a humanidade, sobre a perspectiva bíblica, havia acabado de começar.
Os 2 primeiros filhos gerados por homens e mulheres ali, Adão e Eva, já estavam matando um ao outro por causa de inveja. Um descendente de Caim, chamado Lameque, cometeu um duplo assassinato, e ele também foi bígamo. Foi o primeiro bígamo registrado na Bíblia, e bigamia, para quem não sabe, é o casamento com mais de uma pessoa. Com 2 pessoas, né, nesse caso. A história da humanidade aqui no texto acabou de começar, e já está trágica. Adão e Eva experimentaram a presença de Deus e a completa ausência do pecado. Entretanto, agora a humanidade tem seus desejos inteiramente inclinados para o mal. E aqui sim, há uma terrível derrocada. Não a do Flamengo, irmãos, mas certamente a derrocada da humanidade. Importa destacar, irmãos, que a violência não se mostrou como consequência apenas para a humanidade. Em outras palavras, o homem não é o único que sofre com a violência. A natureza foi subjugada à liderança do homem, e isso está bem claro lá em Gênesis, capítulo 1 e versículo 26, e também em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. O homem deveria exercer domínio sobre os animais, sobre a terra. Portanto, como consequência da queda de Adão e Eva, toda a natureza foi sujeitada ao sofrimento e à violência. Toda a natureza foi sujeitada à vaidade, à inutilidade, não voluntariamente, mas por causa de Adão e Eva. Quando o ímpio governa, todo o povo sofre, todo o povo geme. Provérbios nos ensina isso. Antes da queda não havia morte, pois a morte é uma consequência legal do pecado. O salário do pecado é a morte, Paulo nos ensina. Não havia derramamento de sangue antes da queda, nem mesmo como objetivo alimentício. O homem e os animais eram alimentados por vegetais, e Deus vai falar isso lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30. E essa curiosidade, eu quero ler o texto aqui para vocês. Disse Deus a Adão e Eva: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimentos a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves dos céus e a toda criatura que se move rente ao chão. Toda essa ordem divina, irmãos, foi abruptamente transformada ao entrar o pecado do mundo, pois quando entrou o pecado, a morte passou a todos os homens. A terra foi declarada maldita por culpa de Adão. Agora há violência, subversão do padrão divino. A ordem das coisas criadas foram radicalmente depravadas, como eu disse antes. Os homens matam uns aos outros e os mesmos se repetem entre os animais. As coisas criadas possuem um tempo de vida útil. A natureza não preserva, mas destrói, suja e corrompe a produção do homem. Parece que a natureza milita contra o homem e o homem contra a natureza. O homem, na sua produção cultural, nas suas construções, destrói a natureza. E a natureza, por sua vez, exige que a produção cultural do homem, como esse templo, seja limpa, seja transformada, seja reparada. Os próprios animais, irmãos, por sua vez, sofrem e necessitam matar uns aos outros como forma da manutenção de sua própria vida. O lobo, por exemplo, ele precisa dilacerar o cordeiro para que tenha com que saciar a fome. O versículo 11 aqui de Gênesis nos diz que a violência estava sobre toda a terra. O Senhor olhou para a humanidade e viu a violência sobre todos os aspectos da terra, não só entre o homem, mas entre a natureza. Não somente nós, mas também os próprios animais, as árvores, tudo estava sofrendo por causa da culpa de Adão e Eva, por causa do pecado que entrou no mundo, porque o homem, era necessário que ele exercesse a liderança sobre a terra, sobre a criação, mas essa liderança trouxe diversos aspectos negativos, e isso também entre os animais. E é curioso, irmãos, como nós nos acostumamos com essa violência. A violência para os homens, a violência da natureza para os homens se tornou a lei da natureza. A gente assiste aí, e eu gosto muito de Animal Planet e Discovery, a gente assiste um leão devorando uma zebra e acha que isso é normal, mesmo nós crentes. Mas a verdade é que há algo estranho nisso. Não tem como a gente ver um leão devorando uma zebra e achar que é tudo bem, é a lei da natureza. A lei da natureza não foi criada assim. A lei da natureza foi criada para que houvesse paz entre os homens e paz entre os animais. Isaías capítulo 11, versículos 6 e 7 vai falar sobre isso.
O lobo viverá como cordeiro, diz o texto. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. A vaca se alimentará com o urso. Seus filhotes se deitarão juntos. E o leão comerá palha como boi. Curioso isso, né, irmãos? E isso é só o início da história ali. Só o início da história de como o homem influenciou negativamente a humanidade. De como Deus, que fez uma ordem perfeita, que fez a criação de forma perfeita, sem pecado, sem mácula, está olhando agora para a humanidade, está olhando agora para Noé e seus contemporâneos e vendo como a terra está cheia de violência. E vendo como a terra está depravada, corrompida, desfigurada por causa do pecado. Do mesmo modo, irmãos, o homicídio, o estupro, o roubo, às vezes passa despercebidos aos nossos olhos e as pessoas às vezes não são capazes de culpar o próprio homem pecador. Fundamentam a tese de que é a opressão social que fez isso com ele. Mas não é, irmãos, somente isso. O fato é que o homem é inteiramente inclinado para o mal. Os seus pensamentos e os desejos do seu coração são todos inclinados para o mal. Mas Deus sabe que a ordem foi criada. Ele é o Criador do homem e da natureza e viu que a perversidade do homem estava aumentando cada vez mais. E então ele chega a uma conclusão. Veja versículos 6 e 7 comigo. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os grandes animais e as pequenas aves do céu. Arrependo-me de havê-los ter feito. Eis um importante ponto a se analisar aqui. É porque numa leitura inicial você vai falar: Deus se arrependeu de ter feito alguma coisa? Será que Deus pode errar? Será que Deus pode se arrepender? É certo que não. Mas o arrependimento aqui usado por Moisés, o autor de Gênesis, é uma palavra difícil, antropomorfismo, e eu vou explicar o que significa. É a atribuição de um sentimento humano a Deus a fim de fazer nós, humanos, compreendermos, mesmo que ainda em partes, o sentimento que Deus estava tendo naquele momento. Então, o fato aqui é que não é um arrependimento em si, mas é algo para nos fazer entender o que Deus estava sentindo. A gente não tem como entender exatamente o que Deus estava sentindo, porque senão ele falava outra coisa aqui. Mas Deus sentiu uma tristeza, mas Deus sentia alguma coisa tão intensa que Moisés aqui optou por escrever como arrependimento. Em outras palavras, irmãos, Deus olhou para a humanidade e falou assim: está mal, humanidade? Está mal, humanidade? E para quem não pegou essa, Jorge Jesus falou isso para Arão no ano passado. O Senhor, então, indignado com a humanidade, planeja executar o seu juízo através de um dilúvio, história que todos vocês conhecem. Deus quer trazer de forma clara e extensa àquela humanidade depravada as consequências legais do pecado. Se eles pecaram, eles merecem a morte, é o salário do pecado a morte. Então Deus fala a Noé isso lá no versículo 13 desse mesmo capítulo. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Versículo 17: eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há perecerá. E essa é a primeira imagem, irmãos, que eu queria trazer para vocês. Lembra que eu falei que eram 3 imagens? A primeira imagem que a arca de Noé, que o dilúvio nos leva, é a imagem do judiciário. É a imagem de um Deus juiz executando o dilúvio sobre a terra, não na tentativa de expurgar o pecado, de apagar o pecado. Com a era pós-dilúvio, Deus sabia que o pecado iria continuar, que os homens continuariam pecando, e ele deixa isso claro lá no capítulo 8, versículo 21, que ele diz que nunca mais iria amaldiçoar a terra da mesma maneira, porque ele sabia que o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. O Senhor não tinha a intenção de transformar e livrar o homem do pecado com juízo, com o dilúvio. A intenção dele era exercer o seu juízo. Deus sabia que os homens iam regressar ao pecado, ia continuar pecando, mas essa é a nossa primeira imagem nessa narrativa. O texto nos leva ao judiciário,
ao judiciário, onde o Deus juiz executa seu julgamento contra a humanidade pecadora, condenando-lhe exatamente com a consequência legal do pecado, a morte. E não tem como, irmãos, olharmos para um terrível juízo executado por Deus em face de toda a humanidade daquele momento e não pararmos para refletirmos a maneira pela qual nós temos nos portado nesse mundo e não produzir em nossos corações um temor ao Senhor. Deus é santo e importa que aqueles que se achegam a Ele venham em santidade. Esse é um elemento, né, já que a gente vai falar isso na juventude, eu pensei em aplicações que revelam um chamado contracultural do homem, um chamado contra as características pecaminosas da cultura. E esse primeiro elemento que eu quero destacar que o texto nos ensina é acerca da necessidade de sermos santos. Santidade aqui, irmãos, não se confundem com o simples cumprimento das suas obrigações eclesiásticas, as suas obrigações na igreja, embora esse comprometimento, essa função exercida no seio da igreja possa revelar em partes o coração de alguém. Se de fato você não tem um envolvimento com a igreja, você não é um crente. Me permita dizer isso para você. Se você não tem prazer em estar na casa do Senhor e se unindo como igreja, cantando louvores ao Senhor, cultuando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, participando da Santa Ceia, se isso tem sido um fardo para você, você não é um crente. Santidade, irmãos, tem a ver com disposição do coração, em guardar-se incontaminado do mundo, oferecendo o nosso corpo a Deus como instrumento de justiça, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tem a ver com sermos imitadores de Cristo, como filhos amados. Tem a ver com o abandono da vassalagem ao pecado para nos tornarmos servos da justiça de Cristo, onde, conhecendo a verdade, nos tornamos verdadeiramente livres. E ser livre aqui tem a ver com reconhecer, pelo menos, o nosso tríplice pertencimento a Deus. E eu vou explicar isso para você. Nós pertencemos a Deus de forma tríplice, e isso deve ser um motivo de grande incentivo à busca pela santidade, não somente como juízo, já falado antes, porque nós pertencemos ao Pai pela criação. Deus nos trouxe a existência do nada. Nada havia antes, e Ele nos trouxe a existência, a criação. O Filho, pertencemos ao Filho por termos sido comprados pelo seu sangue. Ele derramou o seu sangue no Calvário e pagou o escrito da dívida que pesava sobre mim e você. Nós pertencemos ao Espírito pela habitação. Todos nós somos templos do Espírito Santo e o corpo não serve para ser entregado à imoralidade e ao pecado, como Paulo diz em 1 Coríntios, o corpo serve para a santificação a Deus. O corpo serve para que usemos como instrumento de justiça ao Senhor. O Espírito Santo foi selado em nós como uma garantia da nossa herança. Eu e você estamos repletos dele, se você é um crente no Senhor Jesus. E o que você tem feito da sua vida? O juízo aqui, irmãos, do texto, executado num dilúvio, certamente prefigura o juízo que haverá de vir no futuro. Mateus, lá em capítulo 24, vai deixar isso bem claro, porque as pessoas se casam e dão em casamento, saem, namoram, vão para festas, já parafraseando o texto, mas de uma forma repentina vai vir o juízo. Deus vai vir de forma repentina e julgar todos aqueles que andam totalmente inclinados para o pecado. E às vezes você faz da vida cristã uma brincadeira. E às vezes você faz da vida cristã, ouvir a igreja como um clube, como um encontro social, apenas para conversar e trocar ideia, e isso tem a sua validade, mas de fato o seu coração está distante do Senhor. De fato o seu coração não é um coração daquele que teme ao Senhor. Você vem, você canta louvores, levanta a mão, obrigações eclesiásticas, obrigações na igreja não dizem que você é cristão. Não dizem que de fato você teme ao Senhor. O machado já está posto na raiz, e todo ramo que não produz fruto será cortado. O joio será separado no trigo no dia do terrível juízo divino de vindouro, tal como ocorreu nos dias de Noé. A Bíblia diz que nos dias do dilúvio eles estavam comendo e bebendo. E então começou uma grande chuva, e levou a todos, e exterminou a todos eles. Portanto, irmãos, nós como cristãos,
ante a um juízo tão terrível que o Senhor cometeu, que o Senhor exerceu sobre a humanidade na época de Noé, ante a promessa de um juízo vindouro, precisamos nos exercitar na piedade. A cultura, de forma negativa falando, ao nosso redor tenta impor sobre nós uma cosmovisão antibíblica, um jeito de enxergar o mundo contrário às Escrituras. Isto porque, irmãos, o Senhor nos fala aqui, o coração do homem é inclinado desde a mocidade, desde a sua infância para o mal e totalmente para o mal. Não há espaço, irmãos, na vida cristã para o flerte com o pecado, para o flerte com a cultura pecaminosa. Tiago nos diz que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. E hoje eu te pergunto essa noite, de quem você tem sido mais amigo? De quem você tem se aproximado mais? Se das coisas desse mundo cruel ou das coisas de Deus? Nós não somos desse mundo, irmãos. E não pense você que uma vida mais ou menos, uma vida de mornidão satisfaz a Deus. A palavra de Deus diz que aqueles que estavam mornos em Laodiceia, o Senhor vomitou da boca deles. E eu pergunto, você leu a Bíblia essa semana? Você se dedicou à oração? Você alegrou o seu coração no Senhor, no seu quarto, em secreto? Nossas palavras, irmãos, nossos jeitos, nossas conversas não podem ser conversas como aqueles que não conhecem a Deus. Saia da vossa boca somente palavras de edificação e assim transmita graças àqueles que o ouvem. Paulo diz isso em Efésios. E como você tem se portado? Há um juízo vindouro, há um chamado ao arrependimento, o machado está posto à raiz e aquele ramo que não produz fruto será cortado e lançado fora. E você é um ramo que produz fruto? Não pense você, porque por estar aqui falando, essa mensagem não fala ao meu coração, não me faz refletir, não. Eu estou falando para vocês algo que foi me levado a refletir ao longo de toda a semana, ao longo que me incomoda e me faz desejar viver um cristianismo mais profundo, um cristianismo mais voltado aos pés da cruz e não somente superficial, irmãos. Deus viu que a humanidade estava mal. Deus viu que o mundo estava inteiramente inclinado, cheio de violência sobre a terra. E embora o desejo dele seja trazer juízo sobre a terra, ele decide poupar alguns. Versículo 8 a 10. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Tudo que possuía fôlego de vida, irmãos, sobre a terra, seria submetido a terrível juízo divino. Entretanto, Noé, a sua esposa e 3 filhos, e as esposas de seus filhos, bem como alguns animais, foram mantidos a salvos pelo Senhor. Talvez a tendência de alguns, ao ler a história de Noé aqui, seja pensar que por ele ser um homem íntegro, justo, por ser um homem que andava com Deus, por ser diferente do povo da sua época, por de fato estar em outro patamar, talvez ele fosse alguém que merecia ser salvo. A nossa tendência é essa, é atribuir uma certa meritocracia para aqueles que se portam bem. Contudo, o texto nos dá uma sugestão bem interessante ao introduzir a narrativa de Noé. Primeiro, o versículo 8 diz que a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Na ARA, Almeida, revista atualizada, a antiga versão da nossa igreja, esse mesmo texto está escrito que a Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, algo parecido assim. A sugestão que a palavra do Senhor nos dá é que o Senhor agiu graciosamente com o Senhor. E deixe-me te dizer que essa graça aqui não se confunde com a graça comum descrita antes, a graça comum produtiva e a graça comum impeditiva. Essa graça aqui é uma graça que é mais profunda e específica, direcionada a Noé de tal forma que, consequentemente, ele se tornou justo, íntegro e o habilitou a andar com o Senhor. Isso nada tem a ver em dizer que Noé não era um homem pecador. Ele era pecador e a Bíblia relata um erro cometido por Noé após a sua saída na arca.
Sendo agricultor, ele planta uma vinha e se embriaga com o vinho, e nu é levado a um profundo sono, por causa dos efeitos da bebida. Por causa disso, temos um fato bíblico muito curioso, pois Noé amaldiçoou Canaã, lá no capítulo 9, e esse texto eu vou querer ler com os irmãos. Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao 25. Diz assim: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costa para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou dos efeitos do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Vamos continuar a leitura. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite eles nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Só até aí. Alguns sugerem aqui, irmãos, fazendo uns comentários sobre essa passagem aqui, que é muito curiosa. Alguns sugerem que Noé não conhecia o poder do vinho. Mas eu, particularmente, não creio nessa interpretação, porque a palavra de Deus diz que Noé era agricultor. Agricultor é alguém que está acostumado a plantar. Além disso, quando você bebe, né, eu nunca fiquei embriagado aqui, mas alguns dizem que você não parte diretamente para um efeito de embriaguez absoluta, há uma progressão. Você vai paulatinamente perdendo a sua capacidade cognitiva ali, algo do tipo. Mas Noé bebeu de tal forma, se embriagou, ficou nu, alguém entra na tenda dele e ele nem percebe. Então, certamente, irmãos, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele era agricultor, ele era um homem que sabia plantar, foi o primeiro a plantar uma vinha, mas ele sabia produziu o vinho ali, experimentou, foi se embriagando e se embriagou. Por isso não acho que ele tenha sido inocente, mas mesmo que ele tenha sido inocente, nessa atitude dele, isso não faz com que ele não tenha pecado. Mas existem distintas interpretações aqui, que podem ser aplicadas a esses versículos, quanto à natureza do pecado cometido, ver a nudez ali, em síntese, os comentaristas dizem que tem a ver com pecados de cunho sexual, a maioria dos comentários, e também há interpretações que questionam quem foi o responsável pelo pecado. Numa primeira leitura, o texto sugere que Cã foi o responsável por ver a nudez do seu pai. E para a primeira interpretação que eu quero destacar aqui, eu quero destacar pelo menos 2, é estranho porque a maldição recai sobre Canaã e não sobre Cã. Canaã, na realidade, era o filho mais novo de Cã. Noé, então, amaldiçoa Canaã por causa de algum pecado cometido. A primeira interpretação sugere que quem viu a nudez de Noé não foi Cã, mas foi Canaã. Cã aqui, o filho de Noé, viu ali, talvez tenha agido com uma certa omissão, vendo o pecado do seu filho, encobertou o pecado do seu filho, tanto que ele não é digno, né, na maldição e nas bênçãos que Noé aplica, ele não é digno nem de ser amaldiçoado como Canaã foi, nem de ser abençoado como seus irmãos, Sem e Jafé foram. Então, para a primeira interpretação é essa, que Canaã é o culpado e que Cã foi omisso. A segunda interpretação, e aqui eu vi que Calvino sustenta essa tese. Então, Calvino aí, Dudu falou sobre ele, é uma tese mais interessante. A segunda tese aqui que eu trouxe é que Cã realmente foi o culpado pelo pecado cometido, mas pelo fato de ter sido tão grave o pecado que ele cometeu, Noé decidiu amaldiçoar o filho dele, Canaã. E essa é a interpretação de Calvino. Mas o fato é, irmãos, que quem pecou ou qual foi a natureza do pecado, para nós aqui agora, não possui tanta relevância. Eu quis dizer mais como um fato
curioso que talvez vocês pudessem ter sobre essa passagem. O fato que eu queria destacar é que Noé pecou. Noé pecou antes do dilúvio, pecou depois do dilúvio, e provavelmente ele pecou durante o dilúvio, ele e toda a família dele, porque ele era pecador como eu e você. E às vezes a gente pensa, porque alguém está aqui à frente, ou o pastor está pregando no púlpito ali, o João, a gente pensa que são pessoas que estão em outro patamar, que são pessoas que são mais santas, que são melhores do que a gente, mas na realidade não é assim. Todos nós somos irmãos em Cristo, e o Senhor nos chama a viver uma vida santa, como universalmente falando. Todos os cristãos têm esse chamado de Deus, em viver em santidade, em pregar o Evangelho. Mas Deus então, irmãos, prover uma arca para ele. Não há meritocracia para Noé, mas Deus, por sua graça, por sua benevolência, ele decide ele decide prover para Noé um meio de salvação. O Senhor então determina que Noé aparelhasse uma arca de 135 metros de comprimento, de 13 metros de altura e 25,5 de largura. Devia ser grande porque, além de receber Noé e sua família, Deus pretendia salvar alguns dos animais, e você sabe disso, os quais entrariam na arca em pares. E esse é um erro muito comum que a gente comete, em pensar que entraram na arca um par de cada animal. A Bíblia nos diz que, na realidade, não foi isso. Entrou um par de cada vez, mas foram 7 pares de animais puros e um par de animal impuro. Diz isso lá em Gênesis capítulo 7, versículo 2 e 5. Leve com você, Deus falando a Noé, 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de ave de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Alguns desses animais puros, mais à frente, são oferecidos como holocausto, como sacrifício totalmente queimados ao Senhor, o qual subiu como aroma agradável a Deus, no capítulo 8, salvo engano. Augusto Nicodemos, irmão, sugere que a arca demorou aproximadamente 120 anos para ser construída. E imagine você como deveria ser trabalhoso e difícil construir um barco nessas proporções, com uma tecnologia bem incipiente e fraca, como era na época de Noé. Nós não sabemos, irmãos, se Noé teve ajuda de alguns animais, como acontece no filme Todo-Poderoso 2, e eu tenho certeza que você assistiu esse filme, que vai lá, o elefante ajuda, que os macacos ajudam. O que sabemos é que ele construiu. A despeito da pecaminosidade dos seus contemporâneos, Noé creu nas palavras do Senhor, e isso lhe garantiu uma reserva daqueles que estão elencados no capítulo 11 de Hebreus, os heróis da fé. Ele creu no Senhor. Do mesmo modo, irmãos, podemos dizer que a fé de Noé era voltada para Deus, pois certamente durante a construção da arca ele foi ridicularizado ao permanecer por tantos anos, se preparando por um dilúvio que há muitos anos ainda para frente iria chegar. Alguns ainda, comentaristas, sugerem que nunca havia chovido sobre a terra. As árvores eram regadas por neblinas, e isso você lembra de Gênesis capítulo 1, falando que uma neblina subia para regar as árvores. Noé, irmãos, eventualmente ainda anunciou a chegada de um juízo divino. A um povo obscurecido de entendimento, ignorantes, alheio à vida de Deus, ele anuncia e prega o Evangelho, e prega a ira vindoura que estava para chegar. Ele construindo um barco de grandes proporções, não tem como passar despercebido. Então ele anuncia um juízo. Apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 2, 5, diz que Noé era um homem pregador da justiça. Ele foi um pregador da justiça divina, um arauto da ira vindouro, o que certamente deve servir como exemplo para mim e para você hoje, que estamos vivendo em pleno século 21, na pandemia que assola o mundo, devemos também pregar o Evangelho. Embora alguns, quando pregam o Evangelho na sua escola, no seu trabalho, no seu curso, na sua vizinhança, possam ser por isso ridicularizados à semelhança do íntegro, justo Noé, que nós somos incentivados por Noé a sermos pregadores do Evangelho e perseverarmos nessa pregação. Noé permaneceu durante 100 anos construindo a arca e sendo um pregador da justiça de Deus. E vale refletir aqui, irmãos, quanto tempo faz que você pregou o Evangelho para alguém? Devemos desenvolver, irmãos, uma cultura de pregação do Evangelho.
Suas conversas com aqueles que não temem ao Senhor devem ser uma conversa intencional. O tempo todo você tem que estar pensando um meio de poder propagar a palavra do Senhor. E esse também, como eu já disse, é um chamado para a sua vida. Independente de como você se sinta, se você é um ministro de louvor, se você faz o serviço de culto, se você é uma tia da escolinha. Todo crente no Senhor Jesus é chamado a pregar o Evangelho. O Senhor diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar os meus mandamentos. Ele não fala isso somente para apóstolos, para pastores e mestres, mas a todos quantos são chamados filhos de Deus, têm esse dever de pregar o Evangelho. E o Noé prega esse Evangelho aproximadamente, prega a justiça divina aproximadamente durante 120 anos. E a palavra de Deus diz que no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, todas as fontes da grande profundeza jorraram e as comportas do céu se abriram. A chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia, Noé entrou na arca juntamente com sua família e os animais. O Senhor fechou a porta da arca, como que indicando a autorização para aqueles que poderiam ou não participar da salvação, e por que não dizer de um tipo de novo mundo que estava por vir. A salvação queria ser proporcionada pela arca. Depois de 150 dias do início do dilúvio, as águas começaram a descer e a arca encalhou nas montanhas de Ararete. Noé soltou um corvo, entretanto ele voava de um lado para o outro até que voltava para Noé. Noé substitui o corvo por uma pomba, e você sabe disso. Possivelmente em razão da dieta desses pássaros, né? E eu conversando sobre esse texto, Rufo acertadamente fez essa colocação. Uma vez que o corvo se alimentava, o corvo se alimenta ainda hoje primordialmente de carne. Provavelmente ele passava ali e via alguns cadáveres em volta e se alimentava daquela carne ali. A pomba, por sua vez, ela se alimenta de vegetais. Não à toa que quando ela volta, ela traz no seu bico uma folha de nova de oliveira. No primeiro dia, irmãos, do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, portanto ficou aproximadamente 1 ano na arca, secaram-se as águas. Noé então removeu o teto da arca, viu que a superfície da terra estava enxuta, estava um pouco molhada ainda. Passaram mais alguns tempos, a terra estava, depois ele viu novamente e olhou para a terra e viu que ela estava seca. Então Deus disse a Noé que saísse da arca com sua família e os animais. Agora, sem nenhuma possibilidade de os animais de Noé, de sua família, serem solapados pelas águas do dilúvio, estão a salvos. Se na primeira imagem, irmãos, do dilúvio, se na primeira imagem que eu já citei aqui, nós vimos o judiciário, nós vimos Deus se revelando como juiz, agora estamos diante de um Deus redentor, de um Deus que se manifesta exclusivamente por meio da sua graça e poupa a vida daqueles de quem Ele apraz. Noé, sua família, os animais foram salvos do dilúvio, salvos por meio da arca. Deus os conduziu a uma nova era da humanidade, bem como toda a natureza ali. Agora nós somos chamados os pós-diluvianos. Eis aqui, irmãos, um tipo de Cristo. Todos aqueles que se abrigam na arca, todos aqueles que se abrigaram na arca, que se achegaram à arca, foram salvos do juízo divino. Da mesma forma, irmãos, que todos aqueles que se achegam a Cristo serão salvos do juízo vindouro. Esse é o primeiro tipo que eu gostaria de destacar aqui, irmãos. Da necessidade de vivermos santos, certamente, mas de nos achegarmos ao Senhor, de nos achegarmos a Cristo, crendo que, de fato, Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi crucificado sobre madeira, e cantamos aqui a música muito linda, pela via dolorosa, pingando seu sangue pelo chão, puseram-lhe uma coroa de espinho, furaram o seu lado por mim e por você, para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos olhar para a cruz e ver motivo de salvação, para que pudéssemos ser livres, irmãos, de todo o pecado que habitava dentro de nós. Nós não, na nossa condição natural, nós não somos melhores do que os contemporâneos de Noé. Nós somos todos e totalmente inclinados para o mal, mas a luz do Senhor brilhou em nossa vida. O leão rugiu e espantou a nossa surdez. O brilho do Senhor afugentou a nossa cegueira, para que pudéssemos olhar para uma cruz, talvez um pouco semelhante àquela, e lembrar que ali
havia a presença de Deus. E é isso que essa cruz significa. Aquele circo em volta significa a chamada cruz celta. A presença de Deus estava ali, com o Filho sendo derramado, sendo morto. E então ele grita, Telestai, está consumado. Eu morri para que vocês pudessem ter vida. Ele não apenas fica na morte, irmão, mas o terceiro dia ele ressuscita. Assim como o crente é ressuscitado em novidade divina como o Senhor, para vivermos uma vida santa diante de Deus. E talvez essa mensagem ainda não esteja tão presente no seu coração. Você que tem andado ignorando a vida de Deus, seguindo o seu próprio coração, deixe-me te dizer, irmãos, eu já falei isso aqui. Há um juízo para aqueles que são rebeldes contra o Senhor, mas há uma salvação também em Cristo Jesus. Assim como Noé foi salvo na arca, assim como a família de Noé e a própria natureza foi salva por meio da arca, nós também podemos ser salvos por meio do sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, que foi entregue e morto sim naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida é abundância, não limitada a 70, 80 anos nessa terra, mas uma eternidade ao lado do Senhor, numa nova Jerusalém, numa nova terra, onde não haverá luto, nem pranto, nem dor, em que essas coisas dessa terra passarão, e só estará a presença do Senhor em nossa vida. Mas tem uma aplicação ainda interessante desse texto, e eu tenho que correr, né, João? Caraca, Dudu também demorou pra caramba. Cadê ele? Noé era o líder da sua casa, irmãos. O texto introduz um personagem exemplar em meio a uma geração corrompida. Noé pregava a justiça divina, permanece íntegro, justo e andando com Deus, pois possuía fé no Senhor. Sua fidelidade culminou em salvação para sua família. E já citei a parte B do versículo lá de Provérbios, agora eu cito a A, que quando o justo floresce, o povo se alegra. A liderança de Noé corroborou, proporcionou a salvação de sua família. A salvação que Deus proporciona a Noé reverberou, irmãos, na sua família ante a liderança exercida. A liderança masculina no núcleo familiar é um assunto extremamente controvertido. Inflamam ativistas feministas. E por que não dizer que quando se fala em liderança masculina no núcleo familiar, isso não soa ruim até mesmo para as pessoas que são da igreja, né? Afinal de contas, nós somos constantemente bombardeados com ideias contrárias a isso. Entretanto, a palavra de Deus, irmãos, é bem categórica ao dizer que a liderança do casamento é a liderança do homem. E isso também se estende a relacionamentos pré-casamentos, né, que devem ter isso como prática. Importa destacar, irmãos, que a liderança masculina não é uma liderança autoritária, arrogante, sem amor. Se assim fosse, esse tipo de pensamento seria diametralmente oposto a toda a liderança da palavra. Lu, pega uma água lá para mim. Tem? Valeu. A palavra nos ensina que a liderança do homem deve ser uma liderança submissa, uma liderança humilde, disposta a servir. O próprio Senhor nos dá um exemplo de liderança quando Ele mesmo lava os pés dos seus discípulos e diz que veio para servir e não para ser servido. A bem da verdade, irmãos, o casamento é algo demonizado pela cultura de nossa época, por aqueles que querem desfrutar das benesses, dos benefícios do casamento, sem contudo arcar com as responsabilidades e os deveres conjugais. Paulo, ao introduzir a explicação acerca do relacionamento conjugal, nos ensina que o casamento deve ser um tipo que apontará para o relacionamento de Cristo e a igreja. O homem, como Cristo fez, deve cultivar por sua esposa um amor sacrificial. A mulher, como a igreja faz, deve cultivar para o seu marido um respeito. E aqui é óbvio, né, que o respeito cabe aos dois. A mulher também deve submissão. Abro um espaço aqui então, irmãos, para tratar do relacionamento entre Cristo e a igreja, o qual é repleto de profundas maravilhas e que deve nos causar grandes admirações. Tenho certeza que você se lembra da pregação do João semana passada, se você estava aqui,
E ao que me parece, muitos não estavam, né? Porque não me lembro de semana passada estar tão cheio assim. Mas ele disse que o amor existente entre o pai e o filho era tão forte e tão poderoso que se personificou na palavra, que se personificou na pessoa do Espírito. O amor, vou repetir, o amor entre o pai e o filho era tão poderoso, tão intenso, tão forte, que se personifica na pessoa do Espírito. E talvez isso, se você estava aqui semana passada, ficou reverberando de uma forma meio estranha no seu coração, mas deixe-me dizer que eu concordo com isso. E lembro também que a própria palavra do Senhor, ela é uma pessoa, que é o Filho. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e formosura. A glória do Pai, o resplendor da glória do Pai é o Filho, Hebreus vai dizer isso. E essa relação de amor, irmãos, há uma habitação mútua entre eles. O Pai habitando no Filho, o Filho habitando no Pai, o Espírito habitando em ambos e ambos habitando no Espírito. Um amor perfeito, um amor que não precisava de nenhum elemento externo para que pudesse ser aumentado, potencializado. Não havia nada que poderia aperfeiçoar a comunhão existente e plena da Santíssima Trindade. Ocorre que esse amor entre as pessoas da Trindade, ao transbordar deste amor, reflete em manifestações criacionais. O grande amor existente entre as pessoas da Trindade revelou e se manifesta através de criações. E a imagem é de um homem com uma mulher que se amam profundamente e criam um filho do nada. Deus, então, por amor entre eles, por amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, começa a criar céus, terra, humanidade e igreja. E é a igreja que eu quero destacar aqui, irmãos. Ele então cria a igreja e chama essa igreja para participar de uma comunhão com eles. Deus optou por criar o mundo e chamar a igreja para uma comunhão, para que nós também estivéssemos neles e ele em nós. Jesus, na oração sacerdotal, e esse texto foi citado aqui já, não um texto especificamente, mas a oração sacerdotal de Jesus, ele diz o seguinte, lá em João 17, versículo 29 ao 23. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Jesus está falando assim, ó, a igreja é um resplendor do amor entre o Pai, Filho e Espírito Santo, e da habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesmo nós não precisando de nenhum elemento externo para a nossa comunhão, a gente faz a igreja participar dessa comunhão. Cristo começa a habitar em nós e nós estamos firmados nele. Há uma habitação mútua, nós neles e eles em nós. E Paulo fala, irmãos, que o relacionamento conjugal, o relacionamento entre o pai, entre a esposa e o marido, prefigura o relacionamento de Cristo e a igreja. Não há nada de diabólico nisso, pelo contrário, é belo e extremamente admirável. Devemos nos empenhar para que os nossos relacionamentos tipifiquem o relacionamento entre Cristo e a igreja. Não é à toa que agora o casamento, a união de duas pessoas são chamadas uma só carne, porque eles habitam juntos. Reparou no peso dessa união? O paralelo que Paulo faz é que o relacionamento entre esposa e marido é um tipo de relacionamento da igreja de Cristo. O relacionamento da igreja de Cristo, a habitação juntos. Ele está em nós e nós neles. Por isso nós somos chamados uma só carne quando nos unimos com os nossos companheiros. Meninas, então ajudem seus parceiros, seus companheiros a serem homens bíblicos. Mas, sobretudo, que vocês sejam mulheres virtuosas que temem ao Senhor. E um texto bom para falar sobre isso é Provérbios, capítulo 31. Rapazes, ajudam suas companheiras a serem mulheres santas, mulheres virtuosas, mas, sobretudo, sejam vocês mesmos, homens santos, homens que temem ao Senhor, homens vigilantes que buscam a presença do Senhor intensamente. É certo que vamos pecar, mas lembre-se que você tem um advogado junto ao Pai que intercede por você.
Há necessidade, irmãos, de cumprirmos nossos papéis como homens e mulheres, e por mais que você não tenha um companheiro ou uma companheira, sabe que você deve ser um homem ou mulher, biblicamente. A igreja, irmãos, carece de homens e mulheres no sentido bíblico. As influências pecaminosas cada vez mais estão presentes em nosso meio, como a teologia liberal, como a preguiça por buscar o Senhor, como a valorização exagerada por uma vida bem-sucedida nessa terra e a mornidão espiritual. Para termos, irmãos, uma igreja saudável, é essencial que tenhamos famílias saudáveis. E de que forma você tem se preparado para a sua família futura, para o seu relacionamento com o eventual cônjuge que você venha a ter, para o relacionamento com seus filhos? A forma com que hoje você se relaciona com seus pais vai dizer muito a forma com que você se relacionará mais à frente, irmãos. Precisamos adotar práticas hoje que glorificam e exaltam o nome do Senhor. Precisamos adotar práticas hoje que serão mais à frente nossos deveres e nossas obrigações. O desejo do meu coração, irmãos, de verdade, é que um dia meu irmãozinho, João Lucas, ou então meus filhos possam ver aqui homens que são exemplos para ele. Certamente eu desejo que ele veja dentro de casa um homem a ser seguido, um exemplo a ser seguido. Mas eu quero que meu filho, irmãos, e eu falo do fundo do meu coração, seja capaz de olhar para cada homem aqui dessa juventude, daqui a 10, 15 anos talvez, quando ele já tiver uma maturidade um pouco maior, e ver como exemplo. E eu ver meu filho conversando com algum de vocês aqui, e ver que ele certamente vai estar ouvindo algo que produzirá o caráter de Cristo nele. O desejo do meu coração é que as crianças hoje da nossa igreja vejam cada homem aqui como exemplo a ser seguido, como um homem de Deus, que a nossa igreja seja saudável. E para isso precisamos ter famílias saudáveis, para isso precisamos de homens que buscam o Senhor, que temem ao Senhor, que leem a palavra, que oram, empenhados com a igreja. E essa é uma responsabilidade que cai sobre mim e você, jovem. Daqui a pouco você vai ter seu filho, e que exemplo ele vai ver? Que nossos filhos, irmãos, que as crianças hoje da igreja vejam homens exemplos a ser seguidos, homens tementes a Deus. Que tenhamos uma igreja saudável, que busque a face do Senhor, que não é inclinada para o mal, que não tem os desejos do seu coração para o mal, que não é levada pelo juízo vindouro, mas uma igreja santa, que busca a face do Deus vivo. Mulheres, eu quero que minhas filhas, e talvez as meninas ainda da igreja, as crianças da igreja, mais à frente olhem para vocês e vejam um exemplo de mulheres a serem seguidas. E vejam mulheres virtuosas, que respeitam seu marido, submissas ao seu marido. Não mulheres simplesmente passivas, que não aceitam nada sem nem pensar, mas mulheres tementes ao Senhor, que reconhecem o seu papel como servas do Deus vivo, e não importa a sua idade hoje. Se você tem 16 anos, 15 anos, 30, 40 anos, saiba que você é exemplo para alguém. Há uma menina mais nova perto de você e está te vendo. Que você seja exemplo para ela. Que você ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e entendimento, para que essa criança veja em você um exemplo a ser seguido. Para que a minha filha e a sua filha mais à frente vejam em você um exemplo a ser seguido de mulher virtuosa. Para termos, irmãos, igreja saudável, as famílias precisam ser saudáveis. O homem precisa entender o seu papel como pastor da família e pregar aos seus filhos, às suas esposas, a necessidade de uma vida com Cristo. De fato, vamos pecar, irmãos, e vamos falhar muito nisso. Se já não falhamos. Mas lembre que a graça do Senhor está estendida sobre nós. E já falamos aqui, eu acho que eu já falei, dessa segunda imagem, Já falei da segunda imagem. Vamos prosseguir para o último ponto. A saída da arca. Noé, após um pouco mais de um ano, irmãos, saiu da arca com a sua família e todos os animais. Separa alguns dos animais puros, considerados por Senhor, e Levítico, se você quiser, depois dê uma lida, vai enumerar aqueles animais que eram considerados cerimonialmente puros. Me perdi aqui. E Noé então sacrifica ao Senhor, e esse sacrifício chega ao Senhor como um aroma agradável ao Senhor. Isso não tem a ver com que o sacrifício em si,
porque Samuel, mais à frente, nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. Chega agradável, o sacrifício chega como um aroma agradável ao Senhor, porque Noé era um homem com fé, porque Noé ofereceu seus sacrifícios com fé. E é o mesmo motivo da oferta de Abel ser mais agradável do que a de Caim, porque Abel ofereceu seu sacrifício com fé, e isso diz lá em Hebreus. Deus, ao sentir esse cheiro agradável, ratifica a Noé o que havia dito a Adão acerca da autoridade humana sobre a terra e sobre os animais, bem como da necessidade de se multiplicarem e povoarem a terra. Ele amplia as leis dietéticas, as leis sobre alimentos. Agora há a possibilidade da ingestão de carne, salvaguardando o impedimento alimentar com relação ao sangue, pois no sangue estava a vida. O sangue foi dado para fazer expiação do pecado. Então Deus permite que Noé comece a comer carne, mas não comer sangue. E essa previsão lá do sangue foi dado para fazer expiação pelo pecado também está em Levítico, certamente apontando para a necessidade de um derramamento de sangue para que houvesse perdão dos pecados, como ocorre no sacrifício de Cristo. Capítulo 9, versículo 3 a 4, Deus faz essa ampliação das leis alimentares. Ele diz: tudo que vive e se move servirá como alimento para vocês. Assim como lhe dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas, mas não comam carne com sangue, que é vida. Então Deus decide estabelecer com Noé, com seus descendentes, também com os animais, uma aliança, um pacto, de que nunca mais iria destruir a terra dessa forma, com o dilúvio. O selo dessa aliança é o arco-íris, o belo arco-íris que vemos ainda hoje, embelezando o céu. Essa aliança, esse pacto é celebrado com aqueles que saíram da arca e também estendido aos seus descendentes. É denominada como cessão real, a teologia chama, porque é uma aliança celebrada de forma incondicional. A humanidade, a natureza, não teria que produzir nada para que Deus mantivesse a palavra dele. Deus por si só iria garantir que essa aliança seria cumprida por todo o tempo que a terra existir. Ele prometeu e ele não vai trazer destruição na terra com dilúvio, porque a sua palavra, por causa da sua promessa, por causa desse pacto, dessa aliança celebrada com Noé. E essa é a terceira imagem, irmãos, que eu quero destacar para nós essa noite. A imagem do Deus de aliança. Vimos lá que, assim como o jogo do Flamengo, na final da Libertadores, o dilúvio também apresenta 3 tipos de imagens. O Flamengo lá tinha o João triste, tinha eu alegre, tinha aqueles que estavam lá meio indiferentes ao final do jogo. Agora aqui também um único ato, um único momento produz para nós 3 imagens. A imagem do Deus juiz nos leva ao judiciário, a imagem do Deus redentor, quando ele provê a redenção para Noé, para animais e alguns da sua família, e a imagem de um Deus de aliança, que celebra um pacto com a humanidade de forma incondicional, não se preocupando com qualquer ação que o humano possa fazer, com qualquer atitude que possamos tomar, mas ele celebra por causa de si mesmo um desejo de nunca mais destruir a terra dessa maneira. Esse tipo de imagens, irmãos, são projetadas em muitas narrativas bíblicas. Lembra lá de Moisés no Egito, quando da última praga, Deus falou para Moisés lá e para aqueles israelitas para que iria vir sobre o Egito, iria destruir o povo, os primogênitos, iria exercer o seu juízo, e assim o fez, se revelando como um Deus julgador, como um Deus juiz, condenando os primogênitos. Mas ele proveu também uma redenção para eles. Aqueles que sacrificassem o cordeiro e aspergissem nos umbrais da porta o sangue do cordeiro seriam livres do juízo vindouro. É o Deus redentor. Ele celebra uma espécie de aliança, institui um cerimonial para o povo de Israel, para que quando saísse do Egito, celebrassem continuamente uma festa que iria relembrá-los acerca do período em que viveram no Egito. E nas palavras de Don Stott, Yahvé revelou-se como Deus da aliança de Israel. Ele os havia redimido a fim de torná-los o seu próprio povo, de modo que quando ele os salvou do seu próprio juízo, deviam comemorar e celebrar a bondade divina. Por que não, em algum sentido também, nós nos lembrarmos do juízo executado em Sodoma e Gomorra, onde Deus se revelou como juiz ao condenar aquelas 2 cidades com fogo. Mas, entretanto, por causa de um mediador, Abraão, ele proveu um meio de livrar o justo Ló.
acredito que você já sabe onde eu quero chegar. E sim, a história do dilúvio não prefigura a imagem do Egito, tampouco a narrativa de Ló, da destruição de Sodoma e Gomorra. Eu quero dizer que a imagem do dilúvio aponta claramente para Cristo, onde o derramar do sangue num único ato, num único momento, a manifestação de Deus contra o juízo, condenando o pecado e exercendo em Cristo as consequências legais do pecado. Cristo era justo, irmãos. Cristo era santo. Cristo não pecou, portanto, ele não merecia a morte. Ele recebe sobre si a morte, porque ele está sendo condenado legalmente pelo próprio Deus, acreditando no próprio Cristo, a condenação que eu e você merecíamos. Deus executando seus juízos em Cristo. Alguém completamente santo, justo, perfeito, recebeu sobre si a condenação. Deus se manifesta como um Deus redentor, porque no mesmo ato em que ele exerce o juízo, ele exerce a redenção dos homens, nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho de seu amor. Ele se manifesta como um Deus de aliança, porque no sangue de Cristo é o sangue da nova aliança, onde ele imprime em nossos corações e grava nas nossas mentes as suas leis, porque ele mesmo é o próprio garantidor, é uma aliança incondicionada como feita em Noé. Não depende de uma ação humana, de um movimento humano, mas ele mesmo vem até nós e imprime em nossos corações e grava nas nossas mentes as suas leis, o amor à sua palavra. E de fato, ao longo da nossa caminhada, a gente pode entristecer e pode ter dificuldades. Certamente Noé, ao longo desses 120 anos, teve isso. Mas o Senhor garante que aqueles que são do Senhor, que aqueles que temem ao Senhor não serão perdidos. Nenhum deles se perderão. Ele estabelece essa aliança incondicionada. No sangue de Cristo, irmãos, havia ira e amor, condenação e salvação, juízo e graça. Ira e condenação estavam sobre Jesus, amor, salvação e graça sobre nós. A cruz na história redentiva é o ápice da revelação do juízo e o amor pactual do próprio Deus. E esse foi o título que eu dei dessa mensagem. Deus, seu juízo e amor pactual. A história de Noé nos aponta para isso, irmãos. E Cristo também. A história de Noé prefigura a imagem da crucificação de Cristo, pois nela havia juízo, havia amor pactual, havia graça, havia salvação, havia aliança. Isso está presente na cruz de Cristo. Esse é o motivo, irmãos, de nos reunirmos todas a semana e olharmos também para uma cruz como aquela e rememorarmos como o Senhor agiu graciosamente para conosco, como o juízo divino foi executado de forma drástica na cruz de Cristo, sobre o justo, sobre o perfeito, como a morte chegou a ele, sendo ele não merecedor da morte, recebeu sobre si a condenação, a consequência legal da morte, numa imagem do judiciário, numa imagem de um tribunal, para que eu e você, irmãos, pudéssemos ser libertados da escravidão. E redenção tem a ver com isso. Sair da escravidão, ser comprado, para que pudéssemos nos achegar ao Pai. Que possamos olhar para a cruz de Cristo, irmãos, e sermos incentivados a viver uma vida santa. Que possamos olhar para a cruz de Cristo e sermos incentivados a viver piedoso, tendo certeza que crianças estão olhando para nós. Que possamos olhar para a cruz de Cristo e ver que um relacionamento conjugal, e por que não dizer pré-conjugal, devem buscar prefigurar o relacionamento entre Cristo e a igreja, porque agora, no contexto de casamento, o homem e mulher são uma só carne. O homem e mulher estão juntos, tal como Cristo habita na igreja e a igreja está nele. Que possamos olhar para a cruz de Cristo, irmãos, e nos maravilharmos com tão grande salvação que o Senhor trouxe para nós. Vamos orar.